Só o Senhor é Deus? Só o Senhor é Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Jesus, Senhor Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, sou Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, mais uma noite, mais uma oportunidade que só nos concede. Não éramos dignos, meu Pai, não éramos merecedores, mas estamos aqui, meu Deus, justificados pelo Senhor. A oportunidade, meu Deus, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Amado Pai querido, pedimos a Tua bênção nesta hora. Meu Deus, prepara nossos corações, meu Pai, que seja uma boa terra, para receber a boa semente, meu Deus, que é a Tua palavra, e que ela possa frutificar na nossa vida secular, espiritual e em todas as áreas. É tudo, meu Deus, com o único propósito, para que o Teu nome seja glorificado. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Você tá... Louvado seja Deus, aleluia. Meus irmãos, vocês estão bons? Glória a Deus. Eu também estou bom. Amém. Peço aos irmãos, vamos hoje refletir na palavra de Deus em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Para a nossa reflexão. Versículo 16. Que diz assim: E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Só até aqui por enquanto, amém? Amém. Glória a Deus. Livro do Apocalipse, irmãos, fala das coisas que haverão de vir, sobre o fim das coisas. Algumas coisas que já aconteceram e algumas coisas que estão por acontecer. Eu diria, irmãos, que conforme eu tenho visto hoje em dia, é lógico que é só o que eu acho, não é o que eu entendo. E pelo que eu tenho visto, Jesus vai demorar muito para vir. Pelo que eu estou vendo, Jesus está muito longe de vir. Porque as pessoas estão fazendo que está tudo muito bem, está tudo tão maravilhoso. Estamos aí entrando no mês de dezembro, está tudo uma maravilha, né, irmãos? Nós como cristandade, estamos com aquele velho ditado: tapando o sol com a peneira. E não tem como tapar o sol com a peneira. Sim, Pai. Não tem, como dizia minha mãe, lá na roça, no Ceará, que o castigo lá era carregar água com a lata furada. É um castigo, né, irmão? Porque chega no destino, a lata já está vazia, né? Começa pesado, aí vai até o destino com a água caindo no corpo inteiro. Então não tem como tapar o sol com a peneira. Muitos estão brincando, irmão, brincando com a palavra, brincando de ser crente, brincando com a religião, brincando com o Cristo, brincando com as coisas espirituais. E aí eu chego à conclusão, e graças a Deus que eu estou errado no que eu estou falando. Jesus não está longe de vir, Ele está cada dia mais perto de voltar. Aleluia. Vai se cumprir, irmão. Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Inclusive quando Ele disse que vai vir buscar a sua noiva. Glória a Jesus. E o arrebatamento vai acontecer? Vai sim acontecer. E o juízo final vai acontecer? Sim, vai acontecer. E cada um vai dar conta do que fez através deste corpo físico, quer seja bom, quer seja mal? Sim,
cada um de nós haverá de dar conta de tudo aquilo que nós fizemos, que falamos, que pensamos, que agimos, tudo nós haveremos de dar conta no juízo final. Sim, Pai, é verdade, meu filho. Só que tem sido negligenciada esta verdade. Não tem se pregado esta verdade. Não se tem tido temor ao Senhor diante desta verdade. Porque, irmãos, se nós acreditássemos verdadeiramente, nós entraríamos na presença do Senhor, que nós chamamos de igreja, esta casa de oração, nós entraríamos de cabeça baixa, prostrados diante daquele que haverá de vir. E nós não brincaríamos com as coisas espirituais. Nós não chegaríamos diante da presença do Senhor de qualquer forma. Nós seríamos um povo mais reverente. Nós respeitaríamos mais o Deus Criador do céu e da terra e de todo o universo. E está aqui, irmãos, a o livro da revelação. Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deveriam acontecer. E Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se revelou ao apóstolo João. Na primeira visão, se você acompanhar no capítulo 1 até o final do capítulo 3, é a primeira visão. A primeira visão que o apóstolo João teve na terra. Jesus Cristo revelou ao apóstolo João a mensagem para ele entregar às 7 igrejas da Ásia. 7 igrejas da Ásia. 7 cartas. Essa é a primeira visão acerca da terra. E a segunda visão, que começa a partir do capítulo 4. A visão do trono da majestade divina e os 24 anciãos e os 4 animais. No decorrer do capítulo 4, vem o capítulo 5, aliás, que é o livro selado com 7 selos. E somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é digno de abrir os selos. Glória a Deus. E aqui, irmãos, o apóstolo João, ele descreve aqui, no começo do capítulo 5. E aqui no começo do capítulo 5 está escrito: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E aqui, João descrevendo aqui o que ele viu, ele se emocionou, chorou, olhou, viu os 4 animais, viu os anciãos e viu um cordeiro. E aqui, irmão, no capítulo 6, começa a abertura dos selos. 6 selos. E aqui eu quero estar lendo aqui até a gente chegar no versículo que nós lemos aqui no princípio. Aí você acompanha aí comigo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei,
E eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor sobre a terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha, irmão, Apocalipse 6, a abertura dos 7 selos. Aí eu vou ler aqui o versículo 1 do capítulo 5. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono. Quem estava sentado sobre o trono? Versículo 1 do capítulo 4. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Olha só, João, na primeira visão, ele estava na terra, na ilha de Patmos, né? Teve a primeira visão. E a primeira voz, como que de trombeta, ouviram falar comigo e disse: sobe aqui. Olha só, é sinal que ele estava na terra. E essa voz disse: sobe aqui. Só que abriu-se uma porta. Você entra no cenário comigo? Glória a Jesus. E disse para João: sobe aqui. É lógico que foi uma visão espiritual. Sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, que tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Aí você me perguntaria: quem são esses 24 anciãos, 24 tronos? Quem tem trono é rei, não é? E quem veste a coroa, quem usa a coroa é rei, não é? Tem um reinado, não tem?
Só que no centro do céu aqui, no centro do universo, no centro do céu do universo, havia um trono. E esse trono está sentado Deus. E em redor, os 24 tronos, assentado em cada trono, dos 24 anciãos. Anciãos que significa idosos. Assentados, 24 idosos. Aí você poderia me perguntar, mas quem são? E por que 24? Olha só, é a completude da igreja na terra. 12 tribos, 12 apóstolos. 12 tribos, 12 apóstolos. 12 tribos no Antigo Testamento e 12 apóstolos no Novo Testamento. A completude, Novo Testamento, Antigo Testamento. 24 no céu. Entendeu? Interessante, né, irmãos? Aí vem versículo 2 do capítulo 5. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, que ele perguntou: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele, não podia nem olhar para o livro. E eu, no caso, quem está escrevendo, João, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem ler. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Uma observação interessante aqui, irmãos. A Bíblia nos traz como figura e símbolo vários animais, não é? Você vê aqui no versículo aqui, o leão da tribo de Judá. Oh, maravilha! Aqui está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ora, mas 1 Pedro também cita um leão, não cita? Não é leão do mesmo jeito? É, só que um leão do lado mal e o leão aqui do lado bom e o mais forte e poderoso. Sejam sóbrios, porque o vosso adversário, o diabo, brama como um leão. Só que esse leãozinho aqui é muito menor do que o leão da tribo de Judá. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E aí começou a abertura dos selos. E essa palavra aqui, irmãos, ela é pregada Apocalipse. As pessoas têm medo de ler Apocalipse. As pessoas têm medo de pregar Apocalipse porque vai esvaziar a igreja. Eu conheço pessoas bem próximas a mim que não pode nem ouvir falar no nome Apocalipse. Tem pessoas que não gostam nem de conversar comigo acerca das coisas que haverão de acontecer. Por quê? Porque tem medo. Às vezes por conta de tabu, de tradições, de mitos. A notícia ruim para essas pessoas é que não são mitos, são verdades e que vão acontecer. Aleluia. Se a cristandade atual levasse a sério o que está escrito no livro, a revelação, e aqui, irmão, não é revelação de falso profeta, não, irmão. Aqui não é revelação nem do verdadeiro profeta, um ser humano nascido de mulher. Porque temos muitos profetas aqui que profetizaram e aconteceu. Você veja só o profeta Isaías. Profetizou acerca do remidor de Israel. Aquele que viria para remir o pecado de toda a humanidade. Quem deu crédito à nossa pregação? Ele perguntou, será que foi irônico? Ninguém estava querendo dar crédito à pregação. Mas independente de dar crédito ou não, vai vir e vai acontecer. Aleluia. Glória a Jesus. Quem? O melhor de Deus vai acontecer. É isso que Isaías estava falando. Aleluia. E ele podia falar, nessa época do Antigo Testamento, ele podia falar que o melhor de Deus está por vir. E nós, hoje, nós não podemos falar que o melhor de Deus está por vir. Isaías, no Antigo Testamento, podia. Por quê? Porque o melhor de Deus estava por vir mesmo. O próprio Evangelho justifica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Olha Deus enviando o melhor que ele tinha. Aleluia. O melhor de Deus estava por vir.
E Deus enviou o melhor dele para nós. Quem? O seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele, em Jesus, crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. Então a gente está falando aqui do profeta Isaías, poderia falar do profeta Ezequiel, poderia falar de Jeremias, poderia falar de Moisés, que foi um grande profeta também. Mas não, quem deu a revelação aqui para João foi o próprio que João deitou a cabeça no peito dele. Aleluia. Quando Jesus Cristo, nosso Senhor, esteve na terra, num corpo físico, quando Jesus era visível carnalmente, podia-se tocar em Jesus. Você imagina, veja aquela mulher que conseguiu tocar na veste de Jesus. Ele estava na terra. Você imagina, o apóstolo João, que foi o único que não morreu martirizado, morreu de velhice. O apóstolo do amor esteve com Jesus Cristo quando ele esteve na terra e teve o privilégio de receber a profecia. De quem? Do próprio Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Agora, veja comigo. Se as profecias que estão escritas na Bíblia se cumpriram, você imagina a revelação dada pelo próprio Cristo. Com mais certeza ainda que elas vão acontecer. Aleluia. Glória. Aí a gente está brincando de correr atrás de dinheiro. Brincando atrás de fazer festa. Né, missionário? Não sei se eu falo. Mas você não vê ninguém, irmão. Você não vê. E aquilo que eu não vejo, não adianta eu ficar apontando o dedo. Eu tenho que fazer o que eu não vejo. Você não vê as pessoas. Irmão, vamos arrecadar cesta básica, irmão. Vamos arrecadar cobertores, irmão. Vamos arrecadar alimento, irmão. Vamos arrecadar, irmão, brinquedo para as crianças que estão na rua, irmão. Você não vê isso aí. Você vê os crentes querendo comer. Que igreja é essa, irmão? Aí fica crente com crente. E os de fora, carentes, que estão precisando? Não sei se você reparou, mas está chovendo. Quem não tem um lar? Está onde? Na calçada, debaixo de uma marquise de uma loja? Está no papelão molhado? Se Deus enviar um marmitex para ele, aí ele come. E se não enviar, ele come o quê? E de manhã, quando acorda, não tem o privilégio, igual eu gosto de tomar meu café de manhã. Cafezinho gostoso, ou cheirinho maravilhoso de café. Mas e morador de rua, vai tomar o quê? Ele vai parar na frente da padaria, vai ficar igual aqueles cachorrinhos quando vê a máquina do frango, fica olhando assim com o olho meio baixado assim, esperando uma alma vivente que tenha compaixão, falar, você quer tomar um cafezinho? Quando na verdade não era nem para perguntar, é para gente chegar com um cafezinho, toma aqui, ó. Aí dezembro, irmão, que diz que é a festa do amor, é quando a gente lembra do nascimento do remidor. Aí fica, irmãos, essa brincadeira. Aí vem Mateus capítulo 25. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram água para beber. Eu tive frio e vocês não me deram vestimenta. E aí? Você acha que está ruim? Vai ficar pior. Olha, irmão, essa igreja precisa voltar para o planeta Terra, porque ela está em outro lugar. Eu não sei se esse planeta já é de ouro. Eu não sei se eles estão andando em rua de ouro. Eu não sei se eles são tão ricos assim, ou se são metidos àquilo lá que você já deve ter ouvido falar. E quando vier essa tribulação aqui, quem vai aguentar? Quem vai aguentar o selo? Onde virá a fome? Ninguém vai aguentar, porque ninguém aguenta nem jejuar hoje em dia. Porque estamos vivendo a era da glutonaria. A era de que você está mudando a televisão, é só receita. Canal de receita. Até meio-dia, 1 hora é só receita. Receita de coisas inacessíveis. Tempo da pandemia, onde as coisas aumentaram drasticamente. 1 quilo de carne estava R$50, 1 quilo de bife. Aí tá a bendita do programa da receita, ou
O camarada me fritando um bife desse tamanho. Imagina os pobrezinhos assistindo a televisão, irmão. A gente não tem empatia. Eu falo, nós, a cristandade, nós não temos empatia. Nós não nos colocamos no lugar do próximo. Nós queremos comer a lasanha, sabendo que o irmão está mal comendo pão seco com água. E a gente não se constrange com isso. O que importa é minha barriguinha. E que barriga, né, irmão? O que importa é minha barriguinha. Pouco estou preocupado com a barriguinha dos outros. Que evangelho é esse? Que evangelho do amor é esse? Que evangelho da caridade é esse? O que o Senhor vai dizer? Não te conheço. Apartai-vos, porque eu não te conheço, Senhor, mas eu preguei. Ah, é? Você não fez o que eu ensinei. Vocês me chamaram Senhor, Senhor, quando vocês não fizeram o que eu mandei que fizessem. A justiça, a misericórdia e a fé. Glória a Jesus. Aí está aqui a abertura dos selos. Eu vou focar aqui no versículo que nós lemos, tá, irmãos? Que é bastante coisa. Aqui está na abertura do 6º selo, no versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Você imagina o terremoto para estar escrito na Bíblia, né? E o sol tornou-se negro. Você imagina a escuridão que ficou a terra. E o sol tornou-se negro, como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. Imagina a treva, imagina que esquisito que ficou. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Você imagina os meteoros. Você imagina as explosões. Você imagina a destruição. Aqui comparado com uma figueira que lança o figo verde. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. A gente não consegue imaginar isso, não, irmãos? E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Irmão, a gente não consegue imaginar como foi isso. Você imagina as ilhas sendo tiradas do lugar. Você imagina os montes sendo tirados dos lugares. Tremor da terra, o sol que escureceu, a lua que ficou como sangue, as estrelas caindo do céu na terra, abalou tudo se abalando, tudo se abalando. Que coisa próxima. Isso vai acontecer? Vai acontecer sim. E o versículo 15, os reis da terra e os grandes, ou seja, os que se acham grandes, e os ricos de dinheiro, pobre, cego e nu, e os tribunos, e os poderosos que se acham poderosos, ministros, presidentes, reis da terra, reis de países, de nações, e todo servo, todo escravo, e todo livre, todos esses aqui, ó, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, como se pudessem se esconder de Deus, como se pudessem se esconder da ira de Deus. E esses aqui, irmãos, que o versículo 15 está descrevendo, eles deviam a quem? Aos montes, deviam aos montes e aos rochedos. Entra no cenário comigo. Eles olhavam para as montanhas e diziam: cai sobre nós e nos esconda. Nos esconda de quem? Nos esconda do rosto daquele que está sentado sobre o trono. E nos esconda daquele que está sentado sobre o trono. E nos esconda da ira do Cordeiro. Significa isso aqui, irmãos? É lamentável. Isso vai acontecer também. As pessoas vão preferir se esconder. As pessoas vão preferir que os montes caiam sobre elas. As pessoas vão preferir ficar sobre escombros do que encarar Jesus Cristo face a face. Sabe quem são essas pessoas? Aqueles que não dão o braço a torcer. Aqueles que não reconheceram e não pretendem reconhecer o Senhor como Senhor. Mas não vai adiantar, porque a palavra de Deus diz
que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que o Senhor é Senhor. Não adianta. Não adianta querer se esconder. Não adianta. Eles mesmos, no versículo 17, ele mesmo declara: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ora, se eles estão perguntando quem poderá subsistir, por que eles estão tentando resistir? Não parece muito coerente. Mas aí, irmãos, é a falta, irmão, de humildade, de reconhecer, irmãos, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aí nós podemos, por isso que a Bíblia está falando aqui dos grandes, dos reis da terra, dos ricos, dos tribunos, dos poderosos, que eles acham que o poder está sobre eles, que eles acham que o poder está nas armas, nos tanques de guerra, nos caças, nos mísseis, no dinheiro, no poder, na fama, na vaidade. Isso tudo vai passar, irmão. Isso não vai ser suficiente. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, irmãos, para buscar o Senhor. E quando chegar aquele grande dia onde todos comparecerão ante o tribunal de Cristo, poder chegar lá de cabeça erguida. Aleluia. Eu sei que você está aqui pela fé. Glória. E você acredita na salvação eterna. Porque senão não faria sentido você estar aqui. Não faria sentido eu estar aqui. Se eu não cresce pela fé, não faria sentido tanta renúncia na minha vida. Renunciar ao pecado. O pecado que é bom, quem dizer que o pecado não é bom é mentira. Eu sei o que é pecado. Eu sei o que é viver em pecado. Eu sei o que é praticar as coisas do mundo. E nós temos renunciado tudo isso com um propósito, por amor de Cristo e para que nós alcancemos a salvação. Glória a Jesus, aleluia. Então tenho certeza que nós, irmãos, um dia breve será esse dia e virá sem aviso prévio, será de repente, estaremos face a face com o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Face a face com o Senhor para ser julgado. Glória, Julgado pela palavra, onde serão abertos os livros. Oh, meu Deus do céu. É uma verdade, irmão, que a gente não vai poder fugir. Está aqui a palavra, está tudo escrito, está tudo avisado, está tudo, irmãos, está tudo profetizado já. É pela fé. Se não tiver fé, não vai acreditar. E não acreditando, desagrada ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Aí quando eu falo brincando, que o Senhor Jesus Cristo não volte no dia de chuva. Que o Senhor Jesus Cristo não volte no dia de feriado pagão. Que o Senhor Jesus Cristo não volte... Fala outra aí, tem outra que eu não estou lembrando. Tanta coisa, né, irmão? Como se a gente pudesse definir que dia o Senhor vai voltar. A palavra de Deus diz que o Senhor voltará num dia que ninguém espera. Olha que maravilha, já pensou? Ninguém está esperando Jesus, ó. Se de repente. Por isso que é muito importante, irmão, nós estarmos preparados para esse grande dia. De que forma? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. É perdoar enquanto está vivo. É amar enquanto está vivo. É conversar enquanto está vivo. É reconciliar com os homens enquanto com o Senhor enquanto está vivo. É vir para o caminho enquanto está vivo. Aleluia, glória a Jesus. Você lembra lá de Lucas capítulo 16, o rico e Lázaro? O rico queria uma oportunidade. Não, acabou. Não tem mais oportunidade. Você tem bastante tempo lá na terra. Você era rico, comia do bom e do melhor, vestia roupa finíssima de marca, imagina, né? Pois é, vivia regaladamente. Pois é, fechou os olhos, morreu. Acabou a oportunidade. Porque enquanto há vida, há esperança. Aí o rico se deu conta que estava morto, que tinha acabado a oportunidade. Aí ele olhou para o pai Abraão. Pode ser, meu irmão, pode entrar. Fica à vontade. Aí ele olhou o pai Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro, ó, rico é prepotente, né, irmão? Arrogante, né? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua.
Como se Abraão dissesse, não, você não manda mais nada aqui. Você podia mandar lá nas suas empresas. Você podia mandar lá na terra, lá entre os seus parentes lá, mas aqui você não manda mais nada. Ah, tá bom. Vai imaginar o rico pensando, né? Uma estratégia, né? Pai Abraão, vai imaginar pai Abraão, o cara encheu o saco. Manda Lázaro ir lá na terra, avisar os meus irmãos que esse lugar de tormento existe mesmo. Olha. A cristandade não está acreditando, irmão, que vai existir um inferno, que vai existir uma condenação eterna. Não estão acreditando porque também não tem se pregado sobre isso. É só festa, só congresso, só comelança, só música, só choro, só isso, só aquilo. Mas não se prega de inferno, de sofrimento eterno. Não vou mandar ninguém avisar nada. Porque tem os profetas, tem a palavra, tem a igreja, tem o pastor, tem o padre, seja lá quem for que ainda esteja pregando o evangelho. Ele, se lá na terra, se quiser, que acredite no que está sendo pregado. Caso contrário, se eles não acreditarem, se a palavra não for suficiente, eles vão morrer e vai fazer companhia para você. Será que dá para a gente levar a vida na brincadeira, irmão? Será que dá para a gente ficar preocupado só com as coisas da terra, irmãos? Não, não dá não. Não dá não. Tem momento na nossa vida que as coisas se fecham, é Deus testando nós. E aí, quero ver até onde vai sua fé. Sabe o que Deus quer de nós? Que a gente viva da fé. Tá bom, Senhor. Eu sei que é o Senhor. Eu quero continuar confiando no Senhor. Até porque não tem faltado nada. Quer ver? Não tem faltado nada. Tenta se colocar no meu lugar. Formado, cheio de curso. Metalúrgico, formado, irmãos. O melhor da praça na época que eu estava trabalhando. O Senhor mandou largar a rede. Tem a musiquinha quem mandou largar a rede? Pois é, eu era o Pedro, o pescador. Não, você pode parar de pescar peixe. Você vai ser pescador de homens. Mas eu vou viver de quê? Pedro não perguntou isso aí. Pedro apenas largou a rede e seguiu o Senhor. Será que faltou alguma coisa para Pedro? A esposa pegou no pé de Pedro. E aí, Pedrão, não vai trabalhar mais não, é? Quer saber mais de trabalhar não? É? Vai ficar seguindo esse homem aí que ninguém nem conhece. Imagina a sogra, né? Será que Pedro curou a sogra para a sogra parar de falar na cabeça da filha dele? Dela, quer dizer? Muita revelação, hein? Será? Você vê que houve vantagem de Pedro estar seguindo ao Senhor Jesus? Porque na hora que a sogra precisou, ele foi lá. Tá entendendo, não? Mas Deus cuidou. Deus mandou largar a profissão. Hoje eu não trabalho mais. Situações na minha saúde, que se eu for fazer um exame médico eu não vou passar. Fui em São José dos Campos, numa grande empresa de aviação. Estava tudo certo para mim começar a trabalhar. Só faltava o exame médico, saiu o resultado. Chegou o resultado, não passei no exame. Quem é que faz isso? Para mim fazer a obra do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Eu podia ficar triste, revoltado? Podia. E o que eu já passei nessa vida já, irmão, depois, essa vida nova que eu vivo hoje? Ser chamado de vagabundo. O ditado mundano diz que o trabalho dignifica o homem, né? O homem secular. Porque a obra dignifica o homem espiritual. O homem que obedece à voz do Senhor para fazer a obra dele. Porque o justo viverá da fé. Passei bastante coisa já, irmãos. Família que não entendia. A única pessoa que entendeu foi minha esposa, porque ela orou para Deus me trazer de lá do extremo para cá. E olha que o mesmo sofrimento que eu passei, ela passa até hoje. Mas o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. E não tem faltado nada. E de lá para cá nunca faltou. Não vai ser agora que vai faltar. A gente vai continuar na fé. E mesmo sem ter o que eu gostaria de ter, eu ainda vou continuar profetizando para poder ser canal de bênção para ajudar outras pessoas. Louvado seja Deus.
Sabe por quê? Porque naquele grande dia eu vou ser cobrado. Que eu apresentarei quando chegar lá no céu diante do Senhor. As almas, será que eu ensinei? Será que eu conversei? Será que eu ajudei? Será que eu abracei? Espírito Santo. Será que eu dei um pão para quem estava com fome? Será que eu dei um copo d'água para quem estava com sede? É o que a gente tem que levar dessa vida aqui, irmãos. A prática do amor. Jesus Cristo esteve na terra para nos ensinar o amor. Não para ser um romance. Porque o Evangelho não é um livro de romance. Não é o coraçãozinho como algumas igrejas por aí. É o amor verdadeiro, irmão. O amor não fingido. O amor na prática. Nós possamos viver, irmão, esse amor. E acreditar nas profecias. E todas elas vão acontecer. Glória a Jesus. Quero abrir mais um parente aqui para a gente encerrar. Versículo 9. Estamos aqui, presbítero, em Apocalipse 7, tá? E havendo aberto o quinto selo, vi, eu, o apóstolo João aqui escrevendo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aqui está falando acerca dos mártires que morreram pelo Evangelho, morreram sem ter negado Jesus. Olha que coisa tremenda, irmão. Essa aqui é para mim e para você. E esses aqui que morreram por amor do Evangelho, clamaram com grande voz dizendo: até quando? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Até quando o Senhor não julga e vinga o nosso sangue que foi derramado? Espírito Santo. Aleluia. Olha os mártires, irmãos, esperando a justiça de Deus. Olha aqui, irmãos, o apóstolo Paulo esperando a justiça de Deus, daquele que arrancaram a cabeça dele. Imagina aqui, clamando com grande voz, João Batista, clamando com grande voz: até quando o Senhor vai julgar? Não vai julgar? Está demorando o julgamento. Imagina Estevão, o apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Tantos, irmãos, profetas que morreram por amor de Cristo, amor da palavra, amor do Evangelho, que estão clamando porque estão debaixo do altar. Clamaram com grande voz dizendo: até quando? Até quando não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aleluia. Olha, imagina Isaías, morte horrenda que ele morreu, cerrado ao meio. Não foi assim, cerrado. Dois homens com aquele serrote grande, um homem aqui, outro do outro lado. Foi Isaías. Mas a alma deles, onde está aqui, irmãos? Vi debaixo do altar do Deus Altíssimo. Vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra. Aleluia. Olha só, irmãos, ó. E clamaram com grande voz dizendo, aqueles indignados, né? Você imagina no Coliseu do rei Nero. Rei Nero, o rei ímpio, que pegava os crentes que não negavam o nome de Jesus. Os crentes naquela época, irmão, não dá nem para comparar com os crentes da época de hoje. Nega Jesus, senão você vai morrer. Pode matar. Pode matar. Pegava as pessoas vivas, dava um banho de piche, amarrava na estaca e fazia de tocha para iluminar os jardins. E ficava a pessoa viva lá, irmão, pegando fogo. E Nero olhando a beleza do jardim dele com pessoas igual tocha pegando fogo. Mas morreram martirizados por amor da palavra. E essas mesmas almas estão aqui, ó, de profetas, de servos que não negaram o nome de Jesus, clamando: Senhor, até quando o Senhor não julga esse povo que nos matou? Quer ver? Olha o versículo 11, para essas pessoas que clamavam: e foram dadas a cada um desses aqui, irmão. Olha só. Está vendo como vale a pena ser perseguido por amor a Cristo? Como vale a pena ser rejeitado, desprezado por amor a Cristo?
e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouquinho de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam ainda de ser mortos como eles foram. É como se Jesus estivesse dizendo: espere mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, eu não esqueci não, eu vou vingar tudo, eu vou vingar e vou julgar, fica tranquilo porque a minha palavra não vai falhar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas ele está vestido de veste branca. Glória a Jesus. Olha a recompensa. Aleluia. Não sei se é uma boa notícia para mim e para você, irmãos, o final do versículo 11. Até que se complete o número de seus conservos e seus irmãos que ainda haviam de ser mortos, como eles foram. Significa ainda, irmãos, que enquanto isso não acontece, ainda vai morrer muitos servos de Deus, que vai só parecer uma injustiça, mas que Deus vai julgar. E Deus vai julgar. E cada um, pela fé, haverá de receber a recompensa. Aleluia. Vai ser de repente, é de repente. Um testemunho, estavam os crentes indo para o monte. Aí passou um camburão da rota, polícia de elite aqui em São Paulo, né? Parou aquele negócio, abriu as portas aos policiais, mão na cabeça, tal, na revistar e tal. E os policiais nervosos e tal, eles já tinham... Eles nervosos e tal, e os crentes lá, né? Tem muito bandido que se disfarça de crente, né, irmão? Você sabe disso, né? É escândalo pra você ou não, né? Você conhece algum crente bandido, não? Pastor bandido, você conhece? Deve conhecer, né? Né, mano? Aí o policial, o sargento, bravo, machão. Meus policiais são bravos, né? Autoridade, né? Aí cada um assim, os crentes. Chegou para... Você é crente? Não, sou não. Tá. Aí, pô, e aí? Você é crente? Por causa do tom que ele tava falando, né? Ele ficou com medinho, né? Não, só tô indo no monte, só tô indo lá só pra acompanhar os irmãos. Aí chegou pro outro, você é, olha o jeito que você é crente, sim. Não sou não, pô. Não, é que eu tô vindo do trabalho, eu trabalho no escritório. Tá. Aí chegou pro outro. Você é, não adianta não que você é. Aí ele falou, sou crente sim, sou cristão. E eu não vou negar meu Jesus. Sabe o que o policial falou? Parabéns, você não negou Jesus. Vocês são tudo covarde. Vocês são tudo covarde, vai se converter. Porque o cara lá, o coronel, era pastor. Tudo bem, não morreu, né? Mas negou. Deus deu mais uma oportunidade para eles. Olha que coisa. Isso é como o presbítero falou, se é o Talibã, ó, já era. Corpo de um frango pro lado e cabeça do frango pro outro. É assim, como se fosse um bichinho qualquer. Eles matam sem piedade nenhuma. É uma resposta. E uma sentença. Você nega ou não? Não nego. Céu. Nega Jesus. Eu nego, não conheço. Nunca vi falar. Tá, vive mais um pouquinho. Aí vive alguns minutos, vai e o caminhão atropela. Que adiantou? Não adiantou nada. Mas eu acho que você entendeu, né? Nós estamos sujeitos a isso. Mas não negou. E era jovem. Era jovem, mas tinha uma maturidade espiritual. E a mesma visão que Isaías teve no capítulo 6, Estevão também teve. Ele viu céus abertos, viu o anjo subindo e descendo. Olha que maravilha. Grande, poderoso e santo. E aí? Aleluia.
É recompensa na certa, irmãos. Essa geração de hoje. Sabe as formas de negar Jesus hoje? Homossexualismo é pecado. Se eu não pregar contra isso, eu estou negando Jesus. Se eu tiver medo do processo, eu vou estar negando Jesus. Se eu tiver medo de ser preso, eu vou estar negando Jesus. Homossexualismo é pecado e vai para o inferno. Acabou o assunto. A palavra não muda. E o mais importante é que nós estamos aqui. Nós aceitamos estar com Cristo, ouvir a sua palavra. Estamos nos esforçando a praticar a palavra e continuar na fé, sem olhar para trás. E sem largar a mão do arado. E na hora H, irmãos, lembrar que nós não podemos negar, porque Jesus não negou morrer por nós. Ele não negou morrer por nós. E nós não podemos negar o amor dele quando a gente for questionado acerca disso. Irmãos, ontem, para encerrar, ontem eu ouvi falar que assassinaram um pastor lá no Paraná. Talvez alguém diria que ele aprontou, que ele mexeu com alguém, que não, nada disso. É o que eu havia dito para a missionária cerca de uns 20 dias atrás. Vai começar a morrer pastor sério. Vão começar a matar pastor sério. Porque prega a verdade, a verdade de Deus. Profetas verdadeiros vão começar a ser mortos. E o mundo vai dar um jeito de criminalizar, mas é tudo mentira. São homens de Deus que pregarão a verdade. E o mundo tem se irritado e tem perseguido. Mas a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5: Bem-aventurado os que são perseguidos por amor do meu nome. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. E o versículo 12 de Mateus 5: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Então, irmãos, a vida como cristão pode parecer bonito, e é bonito mesmo, mas o mundo não tem achado tão bonito assim não. Vão lembrar do Natal só porque é uma festa onde se bebe, se embriaga e come bastante coisa, mas Deus mesmo, negativo. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados somos nós. Aleluia. Glória. Mais do que felizes somos nós. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Coloque-se de pé, quero orar. Vamos encerrar.